Bom, gente, voltando aqui, vamos falar sobre armazenamento de medicamentos. Como é que faz, como é que se procede para armazenar aquilo que a gente solicitou na aula passada, aquilo que a gente recebeu há algum tempo atrás e agora a gente precisa armazenar todo esse material, tá? Vamos lá. Armazenamento é uma das etapas do ciclo da assistência farmacêutica, como também recebimento é outra etapa. A solicitação de material, verificar o que eu vou comprar, quando que eu vou comprar, como que vai ser comprado, quanto de material que eu vou comprar, é também outra etapa da assistência farmacêutica. A gente está estudando nada mais, nada menos do que etapas do ciclo da assistência farmacêutica. E o armazenamento visa garantir a qualidade e a guarda segura dos medicamentos. Eu preciso garantir com o meu armazenamento que o meu medicamento está sendo guardado da forma correta, que o meu medicamento vai manter os requisitos de estabilidade. Meu medicamento, quando for usado, vai ter estabilidade, vai ter eficácia, tá? Bom, o armazenamento racional vai contribuir para a saúde financeira. Eu tenho que ter material dentro da minha farmácia? Tenho, mas dentro de um projeto, dentro de um planejamento, dentro daquilo que é possível, tá? Não colocar muita coisa, entulhar a minha farmácia de muita coisa, que, primeiro, não vou usar, vai ficar dinheiro parado. Segundo, posso perder por vencimento, aí dinheiro jogado fora. Terceiro, posso perder por deterioração, por estragar, mais dinheiro jogado fora, ou pior ainda, pode ter desvios, tá? E também o armazenamento racional vai contribuir para a segurança do paciente, porque pressupõe dimensionamento, eu tenho que ter uma área física adequada, eu tenho que ter infraestrutura adequada, eu tenho que ter equipamentos adequados, eu tenho que ter pessoas trabalhando treinadas e também um monte de processos que a gente cria com o decorrer do tempo, com a necessidade, tá? Então, eu preciso de um armazenamento racional na minha farmácia, ok? O armazenamento tem como objetivo garantir que as características físico-químicas e microbiológicas dos produtos estejam adequadas durante todo o período de estocagem. Vai evitar, assim, perda por desvio da qualidade ou por vencimento, tá? Então, olha só que corredorzinho lindo aqui. Perfeito. É isso que o armazenamento visa garantir. De forma geral, recomenda-se organizar os medicamentos primeiramente pela forma farmacêutica e em seguida por ordem alfabética. Visando em conta o nome genérico, tá? Não é o nome de marca, não. Como é que é assim, forma farmacêutica? Eu vou colocar, vamos supor, deixa eu desenhar aqui. Descarta, vamos desenhar aqui. Vamos supor que eu tenha minha farmácia aqui, tá? Aí, tem estantes aqui. Estante aqui, estante aqui. Na verdade, essas estantes têm que estar separadas da parede. Estante aqui, estante aqui. Dá mais uma? Dá mais uma. Vou botar pequenininha. Ok? Então, eu tenho minha farmácia, minha área de armazenamento da farmácia organizada dessa forma. Tá? O que eu vou fazer, gente? Eu preciso armazenar um monte de coisas aqui. Então, vou escolher dessas estantes aqui para colocar, por exemplo, bisnagas. Vou colocar medicamentos em forma de bisnagas. Então, pomadas, gel, cremes dermatológicos, cremes vaginais, cremes óxido de zinco para evitar assadura, vai entrar tudo nessa estante aqui que tem bisnagas. Vamos supor, essa parte de bisnaga não tem muita coisa, essa parte desse lado aqui sejam as bisnagas. Coloque as bisnagas aqui, nessa parte.
Desse lado daqui, eu vou colocar, por exemplo, ampola de soro. Soro fisiológico em ampola. Ampola de soro, tá? Então, ampola de cloreto de sódio, de cloreto de potássio, de sulfato de magnésio, vai entrar as ampolas organizadas aqui, nessa parte aqui. Nessa parte aqui eu poderia colocar os comprimidos. Nessa outra parte aqui, os antibióticos injetáveis. Aqui, outros medicamentos injetáveis. Geralmente tem muito medicamento injetável. E uma área específica só para guardar soro fisiológico, porque precisa de bastante espaço, né? São bem volumosos. Uma área específica só para colocar soro fisiológico, soro glicosado. Aí eu vou ficar partindo aqui, ó. Aqui soro fisiológico, soro glicosado, ringer lactato, água de injeção, entendeu? Aí eu separo essa parte aqui de trás para soro, entendeu? Então, o ideal é a gente estar bem organizadinho, armazenar medicamentos primeiramente pela forma farmacêutica e em seguida por ordem alfabética. Aí depois que está tudo separado de acordo com as suas formas farmacêuticas, comprimido junto com comprimido, ampola de soro junto com ampola de soro, medicamento em pó junto com medicamento em pó. Depois que está tudo organizado assim, a gente coloca em ordem alfabética. Tá? Tem algumas farmácias em hospitais especializados que requerem áreas específicas para controlados e citostáticos, por causa da possibilidade de acidentes. Aqui por causa da possibilidade de desvio mesmo dos controlados, e aqui nos citostáticos é por causa de acidente. Ok? Porque se isso aqui cair no chão e quebrar, gente, assim, até vir alguém que saiba limpar é problema, porque interfere nas células. Esse medicamento aqui, que é contra câncer, uma dos efeitos colaterais dele é provocar câncer, tá? Geralmente os medicamentos que tratam câncer são os primeiros a provocarem câncer. Endereçamento. Endereçamento é quando a gente vai numerar a estante, identificar a estante para colocar o material. Por exemplo, olha aqui, tá vendo essas etiquetinhas aqui? Isso aqui é endereçamento. Então, ela tem uma planilha em algum local dessa farmácia que me diz que nessa estante aqui, vamos colocar estante número 1, prateleira 2, eu tenho esses medicamentos aqui. Entende? Então, isso é endereçamento. É como a gente vai dar o endereço mesmo onde está o medicamento. Porque aqui, no caso, pode ser até tranquilo verificar onde está medicamento por medicamento. Mas olha aqui. Como é que eu vou achar, se eu chegar hoje para trabalhar nisso, como é que eu vou achar sem eu ter um local para consultar onde está o material? Não dá, né? O endereçamento pode ser fixo ou móvel. O endereçamento móvel requer um sistema informatizado para facilitar a localização dos itens, porque esses itens podem mudar de localização de acordo com o espaço físico. Tem um pouco do medicamento do lado. E chegou muito desse daqui. O que eu vou fazer? Eu vou puxar esse aqui para cá, por isso que o endereçamento aqui precisa ser móvel, e vou colocar esse aqui. Entende? Para dar mais espaço, para dar mais facilidade. Bom, o que é que precisa ter ou não tem que ter na área de armazenamento? Não pode ter luz solar direta. Porque a luz solar sobre os medicamentos, ele quebra, a luz solar quebra as características físico-químicas dos produtos, dos medicamentos, tá? Tira a qualidade, muda, esquenta. Então, não pode ter luz solar direta. Tem alguns medicamentos que vêm ampola âmbar. Por que âmbar? Porque são fotossensíveis. Não precisa ter luz do sol, mas a própria luz do ambiente, luz artificial, já é suficiente para deteriorar o medicamento. Deixa eu te mostrar aqui.
Aqui, ó, ampolinhas âmbar, tá vendo? Essas ampolinhas âmbar aqui, elas são próprias para medicamentos fotossensíveis, tá? Aqui, ó, são medicamentos que podem ter incidência de luz, mas esse daqui não. Então, se eu coloco um desses medicamentos que estão em frasco âmbar, em contato direto com a luz, ok? Isso aqui pode estragar esse medicamento, tá bom, gente? Então, não pode ter incidência de luz direta, luz solar direta. Não pode ter também mofo, bolor, óbvio, né? Óbvio, por causa da umidade, tá? Ele interfere na umidade. A ventilação precisa ser adequada, tem que manter uma temperatura ambiente uniforme. Essa temperatura ambiente varia em torno de 20 a 25 graus, acho que um pouquinho menos do que 20, tá? 17, 18 até uns 25 graus, no máximo 22, 23 graus, tá? O local precisa ser limpo e organizado, porque se não for organizado, se não for limpo, eu não vou ter segurança para trabalhar. O empilhamento máximo tem que ser de acordo com o que o fabricante coloca lá na caixinha. Se são 5 caixas de empilhamento, são 5 caixas. Não posso colocar 10. Isso ajuda para eu garantir a integridade dos produtos. Armazenamento sempre sobre alguma coisa, alguma estrutura, sobre pallets, sobre estantes, longe de paredes, longe de tetos, porque vai me ajudar a repor ou a retirar produtos de forma mais segura e vai evitar também umidade, vai evitar contaminação, diferença de temperatura por causa da parede, vai facilitar a limpeza do ambiente, tá? Se tiver janela, geralmente não pode ter janela, mas se tiver, tem que ter tela. Não pode estar aberta para não entrar nenhum tipo de inseto, roedor, praga, qualquer outra coisa. Tá vendo aqui? Esse aqui é um tipo de endereçamento. Então, eu sei que no módulo 1, no nível 6, eu tenho essa mercadoria aqui. Tem alguns, no sistema lá, tá me dizendo que essa mercadoria tá aqui. No nível 5, eu vou ter no módulo 1 esses dois. No nível 4, eu tenho vão 1, vão 2 e vão 3. No nível 3 também, vão 1, vão 2 e vão 3. Então, isso aqui é um tipo de endereçamento que é muito utilizado não só, gente, em farmácia, mas em todo o local que trabalha com gestão de estoque. Isso é muito importante. Registro de temperatura e registro de umidade. O registro de temperatura é feito com termômetro, mas a umidade precisa de higrômetros. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que é. Eu tenho aqui foto de higrômetro? Não tenho. Não tenho. Vou mostrar para vocês como é que é um higrômetro. Pera aí. Termohigrômetro. Olha aqui, o termohigrômetro. Ele me diz a temperatura e me diz também a umidade do ar, a umidade do ambiente. O ideal é que esteja abaixo de 70. Aqui está na linha do gol. Tá? O ideal, esse aqui já não serviria para mim. Entendeu? Essa temperatura, essa umidade do ar aqui está muito alta para a umidade. A gente teria que corrigir essa umidade ou colocando aparelhos, né, para retirar a umidade do ar, tá? Porque essa umidade aqui está muito alta. As caixas ficam molhadas, gente. Por incrível que pareça, a sensação que dá é de caixa molhada quando a umidade está muito alta. Então, esse registro, tanto da temperatura quanto da umidade, a da umidade tem que ser inferior a 70%, tá? E no caso daquele de 85, olha, tem desumidificadores de ar próprios para ser usado. Então, se a umidade está marcando muito alta, está marcando uma umidade que vai interferir no meu produto, é só utilizar esses produtos aqui.
O controle da umidade é realizado através de higrômetros ou termohigrômetros e deve ser monitorada no mínimo 2 vezes ao dia, geralmente no horário de pico de temperatura ou de pico de movimento, tipo 8 horas da manhã, é o horário que todo mundo está entrando e saindo no estoque para fazer reposição de medicações. E o que? 10 horas da noite, entendeu? Esse registro tem que ter um formulário, tem que ser marcado, tem que ser registrado num formulário que, e deve estar previsto no POP, Procedimento Operacional Padrão. A gente vai falar sobre isso daqui a algumas aulas. E tem que ter espaço para data de verificação, período que foi verificado, se foi manhã ou tarde, valor da umidade responsável pela verificação e pelo registro. O higrômetro tem que ser calibrado periodicamente por empresa autorizada. E o registro de umidade é apenas para ambientes, Não existe registro de umidade para geladeira. Temperatura precisa da geladeira, sim. Precisa verificar a temperatura de geladeira, mas umidade não. Umidade é só ambiente. A temperatura é aferida em aparelhos que permitam registro de temperatura máxima, mínima e atual, tá? Para ambiente, de 15 a 30. Numa farmácia, 30 graus é muita coisa, tá, gente? Não acredita nisso, não. Boto aí no máximo 25 graus e olhe lá. Para refrigeradores, de 2 a 8 graus, sim. Tá? E o controle da temperatura também deve ser monitorado no mínimo 2 vezes ao dia. A mesma pessoa, a mesma hora que vai lá medir a temperatura, mede a umidade também. Tá? Geralmente o aparelho é termohigrômetro, para verificar tanto a temperatura quanto a umidade. Bom, nessa temperatura eu preciso ver valor de máxima e mínima, preferentemente digitais e calibrados anualmente. O registro de temperatura é para ambientes e para refrigeradores, freezers, câmara fria, por aí vai. Os registros têm que ser aferidos nos horários de extremos de temperatura e umidade, para se verificar se mesmo nesses momentos os parâmetros estão sendo mantidos dentro do especificado. Aí vamos lá. Para que temperatura máxima e temperatura mínima? Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Vou pegar esse aqui como exemplo para ver. Aqui tá me dando a temperatura. Não dá para ver aqui, não. Esquece. Por que eu não consigo ver aqui? Não dá não, gente. Desculpa. Enfim, esses registros aqui tem registro de máxima, mínima e atual. O que é isso? A temperatura vai variar durante o dia, tá? Vamos lá. Vamos supor que eu tenha medido essa temperatura a 10 horas da manhã. Então, 10 horas da manhã, eu tive uma temperatura máxima de 22 graus. Uma temperatura mínima de, sei lá, 19 graus. E a temperatura atual sempre vai estar entre a máxima e a mínima. A atual, vamos supor que estava em torno de 20 graus. O que isso está me dizendo? 10 horas da manhã eu fiz essa medição, 22 horas do dia anterior, aí 22 horas eu vou fazer outra medição. Vamos supor, máxima aqui estava, sei lá, 25 graus. A mínima
foi para 21 graus. E a temperatura atual estava 21 graus. Vamos supor, isso aqui. O que isso aqui está me dizendo? Eu fiz essa medição aqui, e toda vez que a gente faz uma medição, a gente precisa zerar o termômetro. Isso significa que todas as temperaturas no dia vão ficar iguais à temperatura atual, vão para 20 graus. Tá? Quando eu zero, o meu termômetro máximo e mínimo, a registro máximo e mínimo, vai ficar em 20 graus. Então, fiz a medição, máximo 22, mínimo 19, atual 20 graus, zerei, máximo passou a ser 20, mínimo passou a ser 20, atual passou a ser 20, que era a temperatura atual daquele termômetro, daquele lugar, tá? Ok, 10 horas eu vou lá para fazer outra medição. Às 10 horas da noite eu estou já com a máxima de 25 graus, a mínima de 21 graus e a atual de 21 graus, tá? O que isso significa? Isso significa que a minha temperatura oscilou durante a tarde. Apesar daquele no momento eu estar verificando 21 graus, atual 21 graus, ela já foi durante entre 10 horas e 22 horas, ela já bateu 25. Então, o máximo que a temperatura daquele local vai é registrado e o mínimo também. Então, aqui, ó, eu tô com um parâmetro mínimo de temperatura, tá? É para isso que serve, para a gente verificar se a temperatura tem se mantido dentro dos padrões, porque esses termômetros são adaptados para registrarem o máximo que vai e o mínimo que vai também. Por isso que a cada vez que a gente vai fazer a aferição, tem que zerar o termômetro, ok? Bom, esses registros, eles precisam ser aferidos nos horários de extremos de temperatura e umidade para verificar se mesmo nesses momentos os parâmetros estão sendo mantidos dentro do especificado, ok? E para cada medição, recomenda-se registrar valores atuais, valores máximos e valores mínimos de temperatura e umidade, justamente por causa daquele registro que eu falei para vocês. A identificação de valores de temperatura e umidade fora do especificado, ou seja, acima de 30, vamos colocar assim, abaixo de 15, tem que ter ação de correção para resolver qual é o problema. O problema é no termômetro? O problema é o ar-condicionado que está desregulado, não está funcionando, por isso que está esquentando demais? Ou o ar-condicionado está congelando demais, por isso que está botando muito frio? E essa correção tem que estar também descrita em POP, em procedimento operacional padrão, que a gente vai estudar para saber o que é. Esses formulários de temperatura e umidade têm que estar previstos em POP específico. Eu tenho que ter um procedimento operacional padrão registrado, tá? Para eu colocar todas as anotações de temperatura e de pressão da minha temperatura e umidade da farmácia, nos horários específicos. Tem que estar colocado lá como é que vai ser feito, quem vai fazer, quais são os materiais que necessitam para fazer. Qual é o termohigrômetro que está lá, como é que faz a aferição nele, para qualquer pessoa que chegar na unidade, seguindo esse procedimento operacional padrão que está escrito, por escrito, possa aferir a temperatura sem problema nenhum. Para validade, a validade dos produtos tem que ser monitorada, porque se eu não monitorar, eu vou ter perda por validade ou por uso indevido. Então, eu preciso acompanhar qual é a validade. Como é que a gente faz? A gente tem um sistema, primeiro que expira é o primeiro que sai. Quando a gente vai armazenar, colocar as medicações nas prateleiras, eu tenho que verificar se a medicação que está chegando tem uma data tem um prazo de validade mais extenso ou mais curto do que o que está lá na prateleira. Se o que está na prateleira estiver com prazo mais curto, o que está chegando vai entrar atrás. Se o que está chegando tem um prazo mais curto com o que está na prateleira, eu tenho que recolher tudo da unidade relativo àquela validade, por exemplo, uma dipirona. Eu tenho uma dipirona que está vencendo em 2022, lá em março de 2022.
Aí eu recebo uma dipirona que está vencendo em junho de 2020. O que eu vou fazer? Eu posso gritar, posso reclamar, posso. Se puder, é bom. Mas se não puder reclamar, se não puder gritar, como é o meu caso, eu tenho que corrodar a minha unidade toda, recolher todas as dipironas de todos os setores que estão vencendo em 2022, recolhe tudo, devolve tudo para a farmácia com documento, devolvendo, tá? E eu recoloco aquela que está chegando em 2020 para ser usada, ok? Bom, é bom também, é ideal fazer um alerta para os medicamentos que estão próximos ao vencimento. O melhor é a alerta visual, colocando etiquetas coloridas, ou um sistema informatizado de alerta. Mas se eu chegar no estoque e ver, por exemplo, propranolol com amarelinho, então isso está me dizendo que ele tem uns 2 meses, 3 meses para vencer. O vermelhinho já está no mês do vencimento, tá? Então a gente verde é que a data de vencimento está boa, não preciso me preocupar com aquilo agora. Ok, gente? E é por aí que a gente faz. A frequência do monitoramento da validade tem que estar em POP. Gente, tudo tem que estar em POP. Tudo tem que estar nessa coisinha linda aqui que a gente vai estudar. E deve garantir que todos os produtos em uso estão dentro do prazo de validade. É recomendável que exista uma rotina mensal para verificar a validade dos itens em estoque. E os itens vencidos têm que ser retirados e descartados, conforme a resolução da Anvisa. O que é ideal, gente? Primeiro, não deixar vencer, tá? Isso é ideal. Só que se venceu, eu não posso simplesmente pegar os medicamentos e tacar num lixo. Não posso fazer isso, porque gera um monte de transtornos, é contaminação ambiental. Então, é necessário, tem essa RDC aqui da Anvisa, número 306 de 2004, que ela estipula como fazer o descarte desse material. É uma empresa contratada, uma empresa especializada que faz a retirada, que faz a incineração, tudo especificado, tudo direitinho, tá? Não posso simplesmente jogar no lixo. Aqui, ó, o estante de medicamentos vencidos ou avariados não pode estar junto com os outros medicamentos, tem que estar separado, não posso misturar e tem que estar identificado que está vencido, que está variado, para ninguém meter a mão aqui e colocar na área de dispensação novamente. Olha quanto medicamento aqui, gente, vencido. Absurdo isso, viu? Dói no coração. O que a perda por validade pode nos indicar? Indica que ou aquele item, por exemplo, esse aqui, foi perdido por validade, ou ele deixou de ser prescrito, parou de ser usado, ou teve uma falha no processo aí. Ou no processo de armazenamento, entrou material que vencia antes dele, saiu material que vencia antes dele, ou seja, ele foi deixado para trás. Falha no planejamento de compras, a galera não pensou direito quanto que ia comprar, tá? Fez um cálculo errado, então tinha que comprar 2x e compraram 20x. E, enfim, a diminuição do consumo deve ser analisada junto com a CFT, Comissão de Farmácia Terapêutica e Equipe Médica, para verificar, vem cá, diminuiu porque tem outra rotina, tem outra coisa, a gente tem que comprar alguma outra coisa, a gente compra algum outro medicamento no lugar desse, mas o ideal é que isso seja feito antes de vencer, para poder trocar esse medicamento com o fornecedor por outro item, tá? Deixar vencer para depois ver isso não adianta. Falha no processo de armazenagem precisam ser corrigidas através de treinamento e falha no planejamento de compra tem que ser analisada e corrigida também pelos responsáveis de compras. Acesso. Alguns itens são proibidos de acesso ao público, o acesso é restrito somente a pessoas autorizadas. Por exemplo, os medicamentos com registro sujeito a controle especial, eles precisam estar num armário trancado ou num quarto trancado com um fluxo de pessoas regular, tá? Por quê? Porque essa área de armazenagem é visada para desvios e furtos, ok? Tá terminando. E uma outra coisinha importante também.
tá? Medicamentos sujeitos a controle especial que precisam ser armazenados fora da farmácia, controlados fora da farmácia. Esses medicamentos sujeitos a controle especial, eles não podem ficar em áreas de armazenamento, em áreas de internação, em áreas que o farmacêutico não tenha controle, tá? Mas às vezes é necessário, por exemplo, um carrinho de parada ou carrinho de emergência, tá? Isso aqui são medicamentos de um carrinho de parada, de um carrinho de emergência. Eu tenho aqui dentro midazolam, fentanil, diazepam, medicamentos controlados, mas eles estão fechados e tem um lacre aqui, tá vendo? Então, eu posso deixar esses medicamentos no setor de internação, no setor de enfermagem? Posso, desde que seja dessa forma, ok? Desde que tenha um controle sobre eles. Se não tiver, não vai ficar. Tá bom, gente? Todos esses que tá aberto aqui, ó, nada de ser controlados. Controlados estão aqui dentro. E na quantidade menor que puder. Para atendimento de, no máximo, uma pessoa só. Usou, abriu, usou, volta na farmácia e repõe. É assim que funciona. É carrinho de emergência, tá? Vai ser usado se tiver uma emergência. Ok? Bom, é só. Daqui a pouquinho eu mando o questionário, as perguntas para vocês, tá? Deus abençoe. Vou desligar aqui.